Boa tarde, gente. Meu nome é Bárbara. Eu estou gravando isso pela 8ª vez e eu tô ficando estressada porque tá dando errado. Então vamos lá. Por causa do coronavírus, não pode ser pessoalmente isso aqui, mas tudo bem. Vou dar a história antiga pra vocês. Sou professora do Tetris, tá ok? Vamos lá. Bem-vindo ao cursinho Tetris. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Uma breve apresentação, tá aqui no meu LinkedIn, mas quem quiser saber, eu sou professora de História Antiga e Brasil Império até o presente momento. Isso se eu não morrer. Então, sigamos, tá? Vamos pelas noções preliminares, tá? Tá gravando, isso. Vamos lá. Tem o período Paleolítico, que é a Idade da Pedra, é onde a gente tem os pequenos grupos hominídeos. O homem ele começa a utilizar, da caça, do fogo. O que que acontece? Essa é a forma mais primitiva do homem. Alguns autores eles dizem que não existe o período Mesolítico, mas entre o sim e entre o não estou mencionando para vocês, tá? Esse período Mesolítico é o período de transição. Vamos pela etimologia da palavra, meso entre lítico, pedra. Então a gente tem esse período de transição, onde a Terra tinha várias alterações climáticas, geológicas, entendeu? E aí a gente começa a trazer o homem mais civilizatório. Então ele começa a compreender a essência humana, né? Então o que que acontece? Num sentido amplo, pode ser considerada a pré-história como a crônica do homem a partir do momento em que ele deixa de ser um animal, né, desse período paleolítico, e, e se torna, um ser humano. Então ele começa a questionar a sua existência, a razão pela qual ele vive, por que ele chuncha na menina e ela nasce, né, um bebê humano, coisas assim. Então ele começa a fazer o quê? Sedentarismo, isso mesmo. Ele procura uma caverna para ele ficar com a família dele, isso. Aí ele começa a domesticar os animaizinhos, beleza. E o final do período neolítico, a gente tem a idade dos metais, onde a gente começa a utilizar essa matéria-prima e compreender que dá para fazer diversas outras coisas, tipo armas, né, para sobrevivência humana, certo? E aí a gente tem a antiguidade. A antiguidade, ela pode ser dividida entre oriental e clássica. Óbvio que se tivesse uma sala de aula, eu ia fazer vocês ficarem se questionando com a diferença de uma para outra e o que cada uma compreende. Mas como não tenho isso e eu tô gravando isso pela 8ª vez, eu já tô perdendo a linha, eu vou, Acelerate, né, parça? Então vamos lá. Oriental, a gente tem aqui essa ramificação. Eu tenho os egípcios, os mesopotâmicos, os persas, os hebreus, os fenícios, entre outras civilizações. E na clássica, a gente tem os gregos e romanos. Notem que quando eu chegar na civilização romana e encerrá-la, eu também vou encerrar a matéria com vocês, porque aí já vai ser à frente de um outro professor, tá ok? E aí o que eu vou começar? Eu posso começar tanto pela oriental como a clássica, mas eu vou começar pela oriental. Óbvio que vocês devem estar pensando que eu vou começar pelo Egito, mas eu não quero começar pelo Egito porque eu que escolho e no final de tudo vai dar certo, tá, gente? Então vamos começar pela Mesopotâmia. Eu quero que vocês entendam que a Mesopotâmia é esse pedacinho aqui, tá? E o Egito tá aqui no cantinho. Mas assim, quando a gente fala o termo crescente fértil, a crescente fértil é toda essa faixa verde aqui. E o carro passou. É toda essa faixa verde aqui, tá ok? Então eu quero que vocês pensem comigo. Tá sendo gravado. Não vou me estressar. Tá sendo gravado. E aí a gente tem essa faixa verde aqui. Essa faixa verde é a crescente fértil. Vocês percebem que ela tem esse formatinho aqui de lua? Por isso que é crescente fértil. Então eu quero que vocês olhem, tá? Essa imagem com bastante carinho, porque eu tentei desenhar na sala de aula e ficou, ó, um cocô. E eu espero que o menino edite esse vídeo também pra eu não falar os palavrões que eu sempre falo. Mas tudo bem, vai dar certo. Então olhem aqui no Egito. A gente tem o rio Nilo. Aí aqui em cima a gente tem o rio Jordão. Na lateral a gente tem o rio Eufrates e aqui o Tigre. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, agora que eu acabei de sair do período neolítico, acabei de passar pela idade dos metais, estou com a minha família, estou sedentário, para onde vocês acham que as pessoas iriam? Na Mesopotâmia. Foquem.
tempo na tela. Brincadeira. Pensem, temos vários rios aqui, mas em qual local vocês acham que seria o berço da civilização? A Titi ajuda, ó. Aqui eu tenho o rio Eufrates, certo? Certo. Aqui eu tenho o rio, ô merda, saco. Meu Deus. Aí aqui a gente tem o rio Tigre, isso aí. E o que que acontece? Onde é que eles se unem? Onde é que eles se aproximam mais? Digam pra mim. Onde é que vocês acham que essa bagaça se une? Assim, mais próximo. Isso mesmo, ali perto de Ur, onde está os Sumérios. Então, a primeira civilização da Mesopotâmia que podemos estudar neste momento seria os Sumérios. Então, só para desencargo de consciência, Mesopotâmia. Meso, entre, Potâmia, rios. Então, terra entre rios, Eufrates, Tigre. Haha, já dei até a resposta aqui em cima, legal. Sigamos. Então, o que a gente precisa saber sobre os Sumérios? Eu recortei a imagem aqui para vocês para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo para parte dali do grandão, tá? Os Sumérios, eles foram unificados, né, pelo jargão, o velho. Ele reuniu todas essas pequenas cidades, estados, Eridu, Ur, Uruk, Lagash e Uma, e formou todo mundo em um pequeno reinado dele, tá? Isso foi lá perto do final do milênio 4, tipo em 3200, como já tá aqui em cima. Então, o que a gente precisa saber, né? Foi a primeira cidade-estado que a gente tem conhecimento. Essa região lá é muito fértil. E o que a gente pode saber de fato dos sumérios? É o quê? Que eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Só que a figura dos deuses para ele não eram igual aos dos egípcios. Os deuses para eles era tipo tudo: o céu, o mar, a borboleta, o papagaio, entendeu? Era tudo deuses. Eles não questionavam exatamente a forma dele, mas eles acreditavam que era tipo uma essência. Mas tudo bem, politeístas, né? E a monarquia? Como é que seria essa forma de governo deles? Eu não posso falar que nos Sumérios eles tinham uma monarquia, porque monarquia a gente só vai conhecer esse significado da palavra lá na Idade Média, né? Então, para vocês ficarem um pouco assim a par do que se trata, o patese seria praticamente o rei da monarquia. Tá ok? É só para vocês entenderem que a forma de governo é monárquico, mas a gente tem que falar que é a forma de patese. Tá ok? Beleza, beleza. Então, como é que deve ser a economia deles? Eu tô lá, tem o rio aqui, ele é muito fértil, a terra tá muito fértil, porque é encontro de dois rios. O que eu vou fazer? Eu vou fazer plantação. Isso mesmo. Então, eles foram os primeiros a realizarem esse sistema de irrigação mais complexo, que seria o quê? Os diques, ok? Então, eles plantavam diversas coisitas para a água conseguir chegar onde a terra estava um pouco mais seca. Então, eles viviam de cereais, de agricultura, tá ok? Eu não vou ficar lendo slide, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Sigamos. Vamos lá. Então, o que eu preciso saber de fato sobre os sumérios? O chefe absoluto era o patese, sistema de governo semelhante ao da monarquia. Economia, sistema hidráulico. Forma de produção asiático. Quero que vocês prestem atenção que a forma de produção asiático não é somente no Egito, tá? Não é somente os fenícios. Forma de produção asiático é aquela em que a produção supera o consumo imediato, distribuindo essa riqueza. Meu cachorro tá latindo. Ai, que coisa. Ok. Eu vou surtar. Ok, vai dar certo, gente. Economia, tá aqui. Curiosidade, eles foram a primeira civilização a criar a escrita cuneiforme. Uau, que legal, né? É só para desencargo de consciência, para falar que eu não comentei com vocês. A religião politeísta. E o que aconteceu? Por ser a primeira civilização que de fato emergiu, né, berço da civilização, muita gente queria, depois de Jargão, que morreu, né, o Jargão velho, depois que ele morreu, todo mundo queria o poder. Fato, fato. Então começou a ter muita guerra interna, né, e isso favoreceu para o quê? Outra civilização viesse e subjugassem eles. Então vamos ver qual que é a próxima civilização. Os acadianos.
Os acadianos, ele chegou aí, ó, Xargão primeiro. Eles chegaram, eles eram conhecidos pela diplomacia deles, eles estavam um pouquinho mais acima dos sumérios, vocês estão vendo? Aí eu coloquei a imagenzinha aqui pra ficar mais fácil. Mas a diferença dos acadianos é que quando eles subjugaram os sumérios, eles não destruíram de fato tudo que eles já tinham criado. Pelo contrário, eles agregaram aquilo que já tinha naquela civilização e aumentaram, digamos assim, a civilização deles. Então eles começaram a deixar um pouco mais polida a civilização, entendem? Eles agregaram os outros deuses deles, ok? Mas eles começaram a refinar, direcionar aquilo que estava sendo feito. Então, sistema político, monarca, então vamos colocar cada um na sua classe, certo? Deixinho tá aí no cantinho, vocês podem ler depois. Ai, inferno. Vamos lá, vai dar certo. E aí, agora a gente vai falar dos amoritas. Os amoritas olharam assim pros acadianos e falaram assim: ia lá, vou subjugar. Então eu quero que vocês observem da onde os amoritas estão e para onde eles vão. Os amoritas, eles são conhecidos como os antigos babilônicos. Então, de uma forma bem ruim, eu peguei e fiz o desenho aqui em cima do mapinha para vocês entenderem da onde eles vieram e para onde eles foram. Eles dominaram toda essa região aqui da Mesopotâmia. Eles adotaram a escrita, a arte, eles agregaram da mesma forma que os acadianos, eles agregaram todas essas informações, porém eles fizeram um plus. Sabe o Hammurabi, o Código de Hammurabi? Hammurabi, ele era um general muito importante. Então ele chegou, ele fez uma codificação para organizar a sociedade, que era esse código. O código era o que falava basicamente o quê? Olho por olho, dente por dente, matou minha mãe, eu mato a tua. É uma coisa bem desproporcional, mas que ajudou muito para equilibrar aquela sociedade. Eles lançaram essa escrita cuneiforme, mas que na verdade já tinha dos sumérios. Então é isso. Eles conseguiram aumentar o território, agregar o que já tinha, ok? A sociedade continuava sendo de classes, ok? Então a gente tinha os escravos de guerra, ok? E vai indo, vamos seguindo. E aí, gente, chegou uma POC muito louca. Os assírios. Os assírios, eles estavam ali do outro lado. Eles olharam para o território dos amoritas, os antigos babilônicos. Lembra que estava tudo riscado aqui no cantinho? Eles falaram assim, putz, grila, eu vou subjugá-lo. Mas eles não só subjugá-los, eles são muito violentos. Então, o diplomata que foi conversar com os assirianos, ele foi assassinado. Isso, para vocês entenderem que na Mesopotâmia é só tiro, porrada e bomba. Então, os assirianos, eles são conhecidos como ferozes. Eu coloquei ferozes, mas a minha vontade de colocar é de, tipo, eles são malucos. Mas tudo bem. Eles foram prósperos, né? Dominando todo mundo pelo medo. Violência, violência, violência. Enfim, eles só aumentaram o território aí da Mesopotâmia, continuaram com a mesma estrutura, mas na base do medo, né, gente? O que não é muito interessante. E aí, agora a gente vai dar uma pausa aqui na matéria, porque o que acontece? Tudo que é bom dura pouco. Os assirianos estavam curtindo o babado, só que aí chega os índios europeus. E os índios europeus, eles vieram do norte, denominados de cassitas. Os cassitas é a próxima civilização que vai subjugar os assirianos, que subjugaram os antigos babilônicos, que, enfim, vocês entenderam como é que foi o negócio, né? E eu vou ter que dar uma pausa. Por quê? Porque vocês sabem que a história ela acontece simultaneamente. Então, enquanto está acontecendo isso aqui na Mesopotâmia, algo deve estar acontecendo, né? No Egito, na Fenícia, entendeu? Então, eu tenho que dar uma pausa e depois eu retomo aqui a Mesopotâmia. Tá ok? Se ficou alguma dúvida, retorne os slides pausadamente para que a gente possa dar prosseguimento à matéria, tá? Não enlouqueça. Acontece mesmo essa treta, essa porrada, todo mundo se mata, mas vai dar certo, gente. Agora a gente vai falar, ó, pausa que o babado não acabou aqui não. Agora a gente vai falar de outra região, isso mesmo, o Egito. Tá sendo gravado ainda. Amém. Essa seria a aula 2, tá, gente? Então,
tô falando muito rápido. Tipo, acho que essa aula tá dando 10 minutos. Não sei, mas espero que, né, afinal de tudo, dê tudo certo. Vamos falar do Egito. Egito Antigo, tá? Olha a imagenzinha. Lembra que eu coloquei a imagenzinha aqui da Mesopotâmia? Agora a gente vai anexe agora do Egito. Observe bem essa imagem. Aqui a gente tem a Creta, Ilha de Creta, onde os famosos da revista Cara vão tirar fotitas. Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho. Interessante, né? Vocês estão olhando bem para essa imagem, né? Aham. Porque a gente vai ter que observá-la atentamente mais adiante. Então, onde era. Agora fica meu questionamento. Onde era o Alto e o Baixo Egito? Não volta o slide. Não volta o slide. Não seja sacana. Tá ok? Vamos aqui às informações preliminares do Egito. Rei Menes une a sociedade do Nila, funda a primeira dinastia. O que acontece? A gente tem o Alto e Baixo Egito. Então tinha a mesma coisa da Mesopotâmia. A diferença é que no Egito tava a galera lá, fez uma povoação aqui no canto, fez outra povoação aqui, pequenas povoações, e aí formou a pequena cidade-estado, o Alto e o Baixo Egito. E um cara pegou e falou assim: vamos juntar as coroas. Vamos juntar a coroa branca e vermelha e vamos fazer uma dinastia, tá ok? Aí a galera, putz, através do quê? De um casamento. Então foi dessa forma que a gente teve a primeira unificação, tá? E aí o Egito fez essa unificação. Então a gente tem as primeiras povoações, isso se compreende como antigo império, porque a gente tem um antigo império, depois a gente tem um médio império e depois a gente tem um novo império. Então vamos devagar, tá ok? Então a gente tem esse isolamento territorial e cultural, a construção das pirâmides e essa nobreza fundiária, né? Os antigos nomarcas, né? Folgados pra caramba, mas tudo bem. Respondendo a pergunta que eu fiz no slide anterior, onde fica o Baixo e o Alto Egito, está aqui. O Baixo Egito fica em cima e o Alto Egito fica embaixo. Mas por qual, professora? Porque o que acontece? Tá vendo que o Alto Egito, o rio, ele começa lá no meio do Egito e ele desboca lá no Mar Mediterrâneo. Por essa razão que o Baixo Egito fica em cima e não embaixo, tá ok? Isso deve ficar muito claro na cabeça de vocês, porque senão dá bug, tá ok? Agora vamos para a história propriamente dita. Como uma boa professora de história, eu gosto de fazer o quê? Contar história. Então a gente tem a civilização egípcia, a gente percebe que, né, isso é diferente da Mesopotâmia, né? Mas tem uma história, né? Que é o livro dos mortos. Então, vamos lá. A preocupação com a lei domina a vida dos simples e explica o êxito da crescente, era para ser lenda, viu? De Osíris, antigo rei do Delta, aqui do Baixo Egito, fora vítima da ambição de seu irmão Sete e cujo corpo foi cortado em pedaços e reunido e ressuscitado pelos cuidados de sua irmã esposa Isis, tendo tido por sucessor nessa terra seu filho Oro, no qual descende os faraós. Tornou-se ele o rei dos mortos e juiz das almas. O que isso quis dizer, gente? O que eu quero dizer é o quê? O faraó, essa figura, o faraó, ele tinha que ter a virtude. O que é essa virtude? A virtude no governo. Então ele não podia ser uma pessoa autoritária, um despota, tá? Blá, blá, blá. É uma pessoa ruim, né? Despotismo. Isso. Deu bug na palavra, mas eu lembrei. Ele tinha que ter esse livro dos mortos. Ele falava as qualidades que um governador deveria ter para com seus súditos. Então o que acontece? A gente tinha um faraó, ele ia pesar o seu coração, né? No julgamento, né? O dia final e que ia pesar. Se ele fosse um bom faraó, ele ia para esse além, né? Essa vida após a morte. E se ele fosse um faraó muito ruim, ele não ia pro além, tá ok? E conclusão dessa história toda é de que sabemos que o sistema de governo, ele é teocrático. Mas o que isso tem a ver? Teocracia significa que o poder, ele se fundamenta no poder religioso. Vocês notem
que aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês é o julgamento do faraó. Veja que aqui as pessoas têm a forma animalesca. Então eles estão aqui ponderando aqui, é que não dá para eu colocar zoom para vocês. Ou dá? Ah, dá. Aqui, ó. Eles colocaram o coração do faraó e estão ponderando se ele foi um bom faraó pra turma, tá ok? Aí aqui tá Oro, o rei dos mortos, das almas, né? Vai julgar a galera. Então, o que que a gente consegue entender dessa civilização? Que... deixa uma informação aqui interessante também. Que o modo de produção é asiático, mas assim, eu já tinha falado lá na Mesopotâmia que é essa produção que você acaba tendo, né, agrícola. E o que que acontece? Eles também tinham um sistema hidráulico, que nem na Mesopotâmia, através de canais e diques, e aumentava a agricultura e o comércio, dando prosperidade para a economia. Mas o que que serve essas pirâmides, né? Essa cultuação aos mortos, razão pela qual há tanta riqueza nas tumbas, né? O Egito, ele foi a primeira civilização a se questionar a vida após a morte. Então, por isso que quando um faraó, né, o rei, ele falecia, ele levava consigo todas as riquezas dele. Ele levava o seu melhor cavalo, ele levava o sacerdote. Por quê? Porque nessa passagem dele da vida para a morte, ele precisa dessa orientação, que é dos livros dos mortos. Então, por isso que ele precisava do sacerdote dele, que falecesse junto com ele, porque ele morre para nascer de novo. Uma fita muito louca, né, gente? Então, por isso que cria essas pirâmides, tá ok? E a diferença é que a escrita deles não é cuneiforme, é hieroglífica. Gente, tá dando um bug aqui. Enfim, deixa aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Então, como é que era a sociedade egípcia? A gente tinha os escravos, os estrangeiros, que tava tudo igual. Os artesãos e os camponeses, o famoso peão. O soldado trouxa que vai morrer. Brincadeira, gente. O soldadinho pra lutar. Ok. E os carros passando. Então a gente tinha um soldadinho. O soldadinho ele ia fazer o quê? Lutar as guerras do faraó pra aumentar o território dele, né? A gente tinha os sacerdotes, os escribas que entendiam e compreendiam essas escritas, porque não era todo mundo que era alfabetizado no Egito, veja bem. Até porque a gente tem classes, né? E o faraó, que era a própria divindade, o filho da própria divindade, né? E aí eu venho a ramificação aqui, ó, Médio Império. Que é que acontece? O Egito estava muito próspero, né? Mas lembra que eu falei que na Mesopotâmia aconteceu dos cassitas chegarem? No Império do Egito chegou o isco, tá ok? Então, vamos dar um feedback da situação, vamos? Enquanto no Egito tem os iscos, na Mesopotâmia eu tenho os cassitas. Então vamos entender o babado, como é que ele ficou. No Egito, ele compreende essa fase do novo império. O que é esse novo império? Quando a gente expulsa os iscos, tá ok? Ficou nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, sai, sai, não sai, sai, não sai. Os iscos foram expulsos. Mas nisso houve uma contrapartida. Porque, por exemplo, com essa saída dos iscos, a população hebraica começou a ser olhada de uma forma diferenciada para os egípcios, né? E eles voltam, o que era aceito, tolerado, considerado assim estrangeiro, mas que não era perseguido no Egito, começa a ser escravo. Foca aqui, porque aqui a gente vai começar a falar da onde? Da civilização hebraica, isso mesmo. Agora na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia chegou os cassitas. Os cassitas, ao contrário dos iscos, eles se agregaram à dinastia babilônica. Salvo engano, é a terceira dinastia da Babilônia. Ok, mas depois eles foram subjugados por uma outra tribo, que é os hititas. Mas aí chega em outros babados. O que eu quero que vocês entendam é que a Babilônia, ela tem diversos momentos, assim como o Egito, tá? O Egito, ele não posso resumir ele em uma aula, assim como a Babilônia. Eu estou fazendo encontro dos dois mundos para que vocês entendam quando eu retornar com Nabucodonosor, quando eu retornar com o Egito, com a Cleópatra, entendeu? Aqui foi só uma pause, para vocês entenderem a próxima civilização, tá ok? Que é a civilização hebraica, aula 3.
Porém, depende, não vou falar dela hoje. Isso, gente, não vou falar dela hoje. Ainda tá sendo gravado, glória a Deus. Eu vou falar agora sobre uns exercícios de fixação da matéria. Eu quero que vocês leiam atentamente essa minha orientação. Espero que não tenha nenhum erro. Então, galera, se vocês estão com dúvida, retornem aos slides, façam leituras complementares, tá bom? A titia aqui ama vocês e se porventura ainda houverem dúvidas, podem me chamar, tá ok? Que eu busco onde é que vocês entraram num, sei lá, um devaneio louco que eu busco vocês, não tem problema. Eu sirvo aqui para tirar dúvidas, tá? O importante é estar todo mundo together na matéria, tá? Porque se alguém se perder, eu resgato para estar todo mundo junto, tá bom? Então vamos começar os exercícios. O primeiro exercício que tem aqui é: a região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade foi berço da civilização sumeriana, devido ao fato de que... Foca aqui, gente. Acabei de falar dos sumérios, então tem que estar fresco na memória de vocês. Vamos ler pausadamente as questões aqui, para que a gente não seja induzido ao erro, tá bom? Então, a alternativa A: ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Vamos ver se tem uma melhor. B: ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais. Não foi bem isso que eu falei na Suméria, mas tá ok. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Esquisito. D: possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. E: abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Vou dar um tempo para vocês responderem essa questão. E aí eu vou ficar quietinha. Então tá bom, vocês pausem aí o vídeo, porque eu não vou ficar quieta não, tá, gente? Porque eu tenho que lavar minha louça antes que a minha mãe chegue. Então vamos lá. Essa questão eu achei ela muito interessante, porque ela, né? Ela dá umas pegadinhas aqui na gente. Então vamos dar um feedback na galera dos sumérios, né? Os sumérios, lembra que eu falei para vocês, berço da civilização. Se são um berço da civilização, razão pela qual é o encontro de dois rios, lembra? O rio Tigre e o rio Eufrates. Qual dessas questões aqui vocês acham que seria a resposta? Seria qual, gente? Isso mesmo, a D. Por quê? Porque os sumérios, né, foi berço da civilização porque possui essa área agricultável. Então, quando os rios se encontravam, a terra ela ficava extremamente fértil, tá ok? Isso que favoreceu criar várias cidades-estados. Lembra de Uruk, Ur, Lagash, Umma? Lembra? Aí chegou o jargão o velho, porque o jargão é dos acadianos. Então, o jargão velho... Ah, não acredito que esse cara vai parar aqui na frente. Ai, que morte. Ok. Então, o jargão o velho, ele unificou as cidades-estados, tá ok? Para que viesse a evoluir. Nenhuma das outras alternativas poderia ser, a menos que fosse a A, mas a A, lembra que eu falei para vocês? Poderia ter uma melhorzinha, porque ela não tá toda completa, né? Ó, ponto de confluências de rotas comerciais de povos de diversas culturas, fato é, mas para a civilização sumeriana, não. Vamos para a próxima. Em 3200, Menes. Quem é Menes, hein? Digita! Isso. Ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo, durante seus reinados. Os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia da civilização egípcia. Tempo na tela.
Vamos lá. Alternativa A. Os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia. Mas, adverso de contradição. Em relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade. Já pode excluir essa, nem vou terminar de ler, gente. B. Teocracia. Foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os faraós promoveram uma aliança entre a religião e política, uma vez que eles eram adorados como os deuses e respeitados como os reis. Gostei dessa. Tá bonita. C. Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por um faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus. Gente, pelo contrário, né? Era tipo assim, faraó na terra e os deuses no céu, entendeu? Não, né? Pelo amor de Cristo. Somente o faraó, que eu não sei nem pronunciar isso aqui, durante o Médio Império conseguiu promover, só ele, gente, diversos faraós que teve no Império do Egito, vai me falar que só ele que conseguiu promover a monarquia teocrática? Misericórdia, né? Já partiu do Menés. Não foi somente com esse maluco aqui não, né? Então, por favor. Resposta, então, na tela. Isso, letra B. Mais uma. As sociedades que na antiguidade habitavam os vales do rio Nilo e Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de que A. Terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, gente, que favoreceu a constituição de grandes civilizações hidráulicas. Olha, tava gostoso até o que favoreceu a constituição de grandes civilizações hidráulicas, mas comércio marítimo? B. Serem povos orientais que formavam diversas cidades-estados as quais organizavam e controlavam a produção de cereais? Haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes. Produção do que, gente? Lembra da economia que eu falei pra vocês? Vocês têm que fazer a relação. Agora que eu li isso aqui pra vocês, vamos de novo. Haverem possibilitado a formação de Estado a partir da produção de excedentes. Excedentes. O que isso remete a vocês? Forma de produção asiática, isso mesmo. Tá ficando interessante isso assim. Da necessidade de controle hidráulico, gostei, e da diferenciação social. Olha só, essa resposta aqui tá mais legal. D. Possuírem, baseados na prestação de serviços dos camponeses, imensos exércitos, gente, que viabilizaram a formação de grandes impérios milenares. Lógico que não, né? Acho que tá mais que na cara qual que é a resposta. Isso mesmo, letra C. Então, gente, eu quero agradecer pela paciência, pelo saco que vocês tiveram para assistir esse vídeo que deve ter ficado, mas tudo bem, gente. Mas, né, é aquilo. Eu espero que vocês não tenham dúvida. Caso vocês tenham dúvida, não hesitem em me chamar. Tô aqui para isso. Como eu disse, esse vídeo é um piloto. Eu espero em Deus que ele tenha ficado bom e que o menino edite para não falar os palavrões que eu falei. E que, entendeu? Desacelere, porque eu falei muito rápido. Uma coisa que era pra ser de 1 hora, eu falei acho que em 15 minutos. Mas eu espero que o conteúdo fique um pouquinho mais, né? Claro pra vocês, tá? Tentei dar o meu melhor, visto que, né? Tem uma complicação, porque a tecnologia tá me dando surra. Mas é isso, gente. Amo vocês. Beijinho no coração. Tchau, tchau.